paz do Senhor, meus amados. Deus abençoe vocês. Deus abençoe sua sexta-feira. Amém? Sua tarde de sexta-feira, poderosamente. Em nome de Jesus Cristo. Vamos aqui meditar uma palavra, né? Paulo falando sobre os ministros de Cristo. E ele dizendo assim: nós somos loucos por amor de Cristo. E vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes. Vós ilustre e nós vis até esta presente hora, sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa, misericórdia. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos até o presente. Temos chegado a ser como lixo desse mundo. Misericórdia, meu Deus. E como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto vós como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto vós, portanto, que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não fosse ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor. Então conhecereis, não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, que quereis ireis ter convosco, com vara ou com amor, espírito de mansidão. Ali Paulo estava ali, meus amados irmãos, ele estava ali, né? Falando a situação, né? O que ele estava passando por causa do amor de Cristo, por causa dos irmãos, né? Falando que a vida dele não estava fácil, não. Não estava fácil de jeito nenhum. Aqui ele coloca aqui, olha, geralmente, se houve que há entre vós fornicação. Coitado, ainda mais tinha que ainda cuidar, irmão, suportar a rebeldia do povo. Olha. Geralmente se ouve entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se ouve, como ia haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Isso é coisa terrível, né, meus irmãos? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se eu estivesse presente, que os que tais ato praticou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, justo, vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás na destruição da carne, para que o espírito seja salvo. Meu Deus. Seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Um pouquinho de fermento, né, meus irmãos? Alimpai-vos, pois, o fermento velho, para que seja uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães ázimos
da sinceridade, da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo. Olha só, irmão. Olha a palavra que o Paulo dá para o mundo. Não com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idolatras, porque então nos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que se diz ser irmão. E for devasso, avarento, idolatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal, nem ainda com mais, porque que tenho em julgar também os que estão de fora? Não julgueis vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora, e tirai, pois, dentre vós esse inimigo. Então, Paulo está dizendo assim que aquele irmão que anda ali no pecado, desordenado, né? É para não se misturar com eles, não é para juntar com eles, não é para ir na casa deles comer junto com eles, não. Deixa esse quietinho lá, né, meus irmãos? Para que o Senhor o julgue, louvado seja Deus, não é para nós misturar, para não se contaminar, né? E é porque, sabe, as más conversação corrompe os bons costumes, né, meus irmãos? É como hoje você misturar, você vai, tipo, a pessoa tá pregando lá as coisas que Deus não concorda. A vaidade, você vai indo, você vai ouvindo a palavra daquela pessoa, você vai ouvindo, você vai ouvindo, você vai ouvindo. O diabo vai martelando na sua ouvida, eu acho que é verdade mesmo, sabe? Eu acho que não tem nada a ver mesmo. Aí o capeta te convence. Não tem nada não. Com pouco você já tá pior do que eles lá. Por quê? Por isso que a Bíblia fala que é para você se afastar. Né, meus irmãos? Tá vendo que uma coisa não tá certo? Tá pregando aquilo que não tá na palavra de Deus, que aquilo tá errado, né? Então sai fora dali, senão o diabo te lança a seta e te prende lá, te faz você pecar, rouba a sua coroa, né? E ali, em outros casos também, tinha uns que estavam pecando feio, né? Fornicação, pecado abomináveis. Não respeitava ninguém, nem a mulher do pai não respeitava, misericórdia, né? E Paulo disse assim, entrega essas pessoas, sabe, eu tô mandando, viu? Entrega elas na mão do diabo para que a carne se consuma, misericórdia. E o espírito seja salvo no último dia, né? Paulo ainda tinha amor pela alma, né? O diabo vai se andar, certamente depois da oração de entregando eles ao diabo, misericórdia, Jesus. Pela ordenança de Paulo, irmãos, certamente o diabo ia se andar com essas pessoas, ia ser consumida a carne delas, né, meus irmãos? O sofrimento ia consumir elas, mas elas tinham que agradecer a Deus porque estava tendo misericórdia da alma delas, né, meus irmãos? Através do sofrimento, elas iam conseguir a vitória, amém? Então, Paulo aqui atrás, ele falou, né, mas aqui também, que era para o povo olhar, né, olhar o exemplo dele, o testemunho dele, o sofrimento e tudo, mas tinha uma recompensa, né, meus irmãos? Tinha uma recompensa, ele sofria, ele não reclamava, ele passava pelas aflições, suportar pela humilhação, ele disse, nós chega como um lixo desse mundo, somos escórias, sabe, assim, somos uma pessoa desprezível para as pessoas. Oh, meu Deus do céu, tudo isso por causa de quê? Do céu. Por causa de Jesus, o povo não quer o céu, irmão. Que coisa tenebrosa. O diabo faz as pessoas ficar cegas, não querer o céu a ponto de querer intentar quanto aqueles que pregam o céu. Que coisa, né? Prega a salvação. O demônio entra neles, ou a mesma maldade da carne deles, faz eles se levantar para não querer o céu. Você pensando que aqui no canal teve muitos vídeos que eu fiz sobre o pecado, sobre a vaidade. Irmãos, eu sei quantos inscritos eu tinha, naquele tempo era pouco. Irmãos, muito saía, irmão. Saía do meu canal. Por quê? Eles querem o pecado. Eles não aceitavam dizer que era pecado. Não. Então eles saíam, diziam, ó Deus, eu estou pregando aqui o quanto o pecado, depois eu vou ver o tanto que saiu. Sai, irmão. Tem pessoa que eles preferem os quintos dos infernos do que obedecer a Deus, irmãos. Uai, vai. A escolha é livre, há dois caminhos, Jesus falou. É incrível como isso é triste, irmãos. É triste, até no meio de cristão. Eles querem Deus e quer o diabo também, as coisas do inferno. Mas só que
Quem vai ficar com essas almas é Satanás, porque Jesus disse que não quer metade. Tudo é nada para Deus. Você está pensando que você ficar metade, você vai para o céu? Não vai, não. Quem vai sair ganhando é o diabo, porque Jesus disse, olha, se tu for metade, meio a meio, eu vou te vomitar da minha boca. Simples assim. Ou tu não é nada, ou você seja desobediente de tudo, ou você escolhe, ou você seja perfeito, crente. Né? Obedece em toda a maneira de viver, porque senão eu vou te vomitar, quer dizer, eu vou te lançar no lago de fogo. Não vou querer você para mim. Misericórdia, que coisa triste. Não adianta querer enganar Deus, irmão. Não, é para condenar as obras da carne. Para negar a si mesmo, é para condenar as obras da carne. É para ressuscitar com Cristo, buscar as coisas com Cristo, buscar as coisas que são do céu, buscar as coisas que são de cima. A pessoa morre pelas coisas, para alimentar a carne dele no pecado aqui. É um tal de nada a ver, o que tem? Deus é grande, Deus é bom, Deus não faz não, tá? Faz não, tá? Segue o exemplo lá de Sodoma e Gomorra e segue o exemplo de Caim, de Adão e Eva, que desobedeceu a ordem. Moisés não entrou na terra prometida, porque Moisés desobedeceu o Senhor. Vai pensando que Deus é brinquedo. Vai, Saul desobedeceu, Deus o rejeitou. Irmãos, Adão e Eva lá falaram, você não come dessa fruta aqui não, viu, Adão e Eva? Não coma. A serpente veio, come. Aí a Eva, é mesmo, vou comer. Comeu, dançou, Você acha que arrependeu do dia de ter nascido. A desobediência, mas faz nós sofrer. Faz nós colher essa consequência na nossa vida, sofrimento na carne. O salário do pecado é a morte, o sofrimento, o castigo. O castigo vem, sobre os filhos da desobediência, sobre o pecado. O povo não quer saber o que fala, não. Está no pecado, você falar que é pecado, ele já se revolta contra você. Para suas próprias condenações. E Deus vai marcar o dia e a hora que ele se revoltou contra a verdade de Cristo. Irmão, nós temos que obedecer o Senhor, perseverar na sua presença, clamando e se humilhando diante de Deus, que grande será nosso galardão assim. E Deus vai nos socorrer nessa terra também, vai nos abençoar, abrir a porta, mas nós temos momento de aflição, nós vamos ter que suportar, né? Não é tudo flores, não. Jesus mesmo já avisou, olha, no mundo vocês vão ter aflição. O que quer dizer aflição? É palavra boa? É algo gostoso? Não, é horrível. A aflição é terrível. Né, meus irmãos? Você vai chorar muito, lamentar. Jesus mesmo disse, vocês vão chorar, vocês vão lamentar, e muitos vão rir de vocês aí, né? Mas se nós venhamos ver, irmão, o testemunho de Paulo, o sofrimento que ele tinha, a paciência que ele teve, e depois no fim, coitado, ele ainda morreu, porque aquele tempo precisava, né, meus irmãos? O começo, né, era mais difícil, né, meus irmãos? Realmente ele padeceu terrivelmente ali, né? Mas eu creio que ele nem sofreu muito, porque o Espírito de Deus acho que tomou conta de Paulo ali na hora da morte. Ele nem sofreu muito, mas eu creio assim. E ele falou, né, irmão, que combateu o bom combate, combateu o bom combate, guardou a fé, acabou a carreira, mas guardou a fé. Né? O que estava reservado para ele era uma coroa de glória, uma coroa de vitória. Né? Então essa é a nossa caminhada também. Nós não devemos estranhar com nada que nos acontecer, luta nenhuma, prova nenhuma, falsidade nenhuma, maldade nenhuma contra nós. Nós não devemos estranhar com nada que sobrevém sobre nós, as ardentes provas. Nós não devemos se espantar e já dizer, vou voltar para trás. Não, você vai voltar para onde? Para os braços do Satanás? Não. Você tem que seguir após Jesus. Ele vai te ajudando a atravessar nos lugares difíceis, nos caminhos estreitos, espinhos, muitas vezes te atingindo. Você tem que prosseguir. Sabe? Você tem que prosseguir até o dia que Jesus disser, agora você vai descansar. Amém, meus irmãos? E fica, né, exemplo, Paulo disse assim, olha, vocês aprendam de mim também, sabe? Siga o meu exemplo da minha fidelidade a Cristo, sabe? Muitas vezes eu passei a ser como o lixo desse mundo, como escória de todos.
né? Ele disse, não escreva para vos envergonhar, né? Porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não tendes contudo muitos pais, porque pelo evangelho vos gerei. Paulo dizendo para aquele povo, né? Admoesto vós, portanto, que sejais meus imitadores, né? Para imitar ele e imitar o verdadeiro, né, meus irmãos? O Senhor Jesus Cristo, né? Que era perfeito, santo. Olhar para Jesus, né? A fidelidade, né, meus irmãos? Deles que nós vamos conseguir também vencer, como o servo do Senhor do passado, os profetas do passado. Como Jesus também ali, né, irmão, venceu, nós também vamos vencer. Amém, meus irmãos? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então vamos olhar para Jesus e prosseguir. E não estranhar as provações, né? O de desesperar e enfraquecer a fé. Não, muitas vezes você precisa chorar muito, mas vai passar. Crê que vitória Deus vai te dar. Vai passar aquela etapa, vem outra, e vem outra, e vem outra. E vai passando e vai vindo outras. Você vai vencendo. Até terminar sua caminhada nessa terra. Amém, meus queridos? Firme na fé, como Paulo ficou, viu? Firme na fé, nada de acovardar. Deus não gosta de covarde, aquele que põe a mão no arado e volta para trás. Você tem que prosseguir. Grande será a sua vitória no céu e aqui na terra também, amém? Vai clamando, vai orando, vai para a casa do Pai, vai buscar o Senhor na obediência. Abandona tudo aquilo que entristece o Senhor, você vai ver Deus agindo na sua vida, amém? Não vai ter luta que você não vença, não vai ter problema que Deus não põe a mão e não vai ter porta que Deus não abra para você, tá bom? Passar, persevera, Deus é fiel, não te deixa não. Não te deixa, nunca te deixou e nem vai te deixar, confia. O milagre vai acontecer na sua vida, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Seu meu Deus, aqui está, Senhor, a sua palavra, para nos relembrar, meu Senhor, da aflição aqui, sofrimento que teve Paulo. Mas nem por isso ele abandonou o Senhor. Que coisa mais triste quando ele estava ali tudo quebrado. Uma cidade toda foi sobre ele com pedra, sei lá, acho que tudo com ter violência. Ele quebrado lá no chão de tanto apanhar e a senhora apareceu para ele na visão e disse, Paulo, eu preciso de você lá do outro lado, né? Quer que você vai para, se eu não me engano, Roma, né? Você atravessa a Macedônia e vai para o outro lado lá para mim, viu, Paulo? Ele poderia dizer, mas Senhor, tu tá de brincadeira, né? Tu permitiste por me arrebentar tudinho, Senhor. Tô aqui só os pedaços e tu me fala que eu tenho que ir para lá. Ele ficou quieto, ele simplesmente obedeceu. Viu, irmão? Porque o que ele estava vendo ali na visão era tremendo, era Jesus Cristo falando com ele. Eu preciso de você lá do outro lado. E eu reclamo por quê, irmão? É a presença tremenda de Jesus. Eu creio que Paulo já recebeu o milagre do Senhor Jesus, que já ficou tudo normal, já os ossos, viu, uma quebrada, A cicatriz já cicatrizou tudo, mas ele foi fazer o que Deus queria. Porque Paulo sabia que tudo vale a pena para ganhar o céu, tudo. Tudo, como Jesus disse assim, mas antes de tu entrar no céu, faltando um membro, um braço, uma perna, até mesmo cego, do que tu tá inteirinho pro inferno, Vale a pena o céu, vale a pena lutar pelo céu. Oh, meu Deus, que cada um dos meus irmãos e minhas irmãs tenha fé e lute. Aguarda no Senhor que o milagre vai acontecer, o socorro vai chegar. Tu não é Deus que desampara, não. Ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer que o Senhor está conosco ali. Naquela dificuldade, naquele vale, naquele perigo, o Senhor está ali nos livrando. Pelejando. Logo nós vemos que tudo melhora, tudo se endireita, tudo se encaixa, tudo chega no seu devido lugar. Tudo acontece o que tem que acontecer. Não importa a ameaça do capeta, não. Satanás fala uma coisa, mas Deus diz, olhe, ou o homem, né, mal fala uma coisa, Deus diz, vai acontecer como eu quero. Não é como você está falando aí, não, é como eu quero.
E aquilo vai acontecendo de acordo com o que Deus quer. Aquele projeto, aquele plano do mal, do Satanás, caiu tudo por terra, porque Deus vai fazer tudo diferente como Deus quer. Não adianta. Lutarão contra ti, mas não prevalece. Não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não adianta ele lutar, o homem lutar, falar, não adianta. Vai acontecer o que Deus quiser. É o Senhor que comanda a sua vida. Creia nisso. Observa isso. Não tema, não tenha medo de nada. De afronta, palavras ruins, ameaça. Não. Se você estiver na presença de Deus, buscando o Senhor na obediência, tenha medo de nada disso, não. O diabo não faz nada. Não, ele tem que pedir para Deus. Se Deus deixar, ele faz. Caso contrário, ele tem que ficar quietinho no canto dele. Só com o barulho mesmo, só com as ameaças. O bicho é sujo mesmo, covarde, né? Então a barulheira, você quando começar muita barulheira assim, você pode saber que é ele, viu? É ele. Mas já fazendo barulho para cair por terra, em nome de Jesus. De vitória Deus tem para te dar. Pelo qual você nem imagina. Deus tem vitória grande para a sua vida. Não desespera, fica aí nessa tristeza, sucumbindo de tanta tristeza, de tanta amargura, de tanto choro. Teu Redentor não vive? Ele está vivinho da Silva. Por que tu está com tanto medo? Medo de quê? Espera no Senhor, grande será a sua vitória. Persevera orando, clamando. Tenha fé, tu tem que crer, confiar. Ou tu não crê no Deus que tu serve? O Deus que tu serve é que dá as ordens. Só acontece se ele permitir. Tanto coisa boa quanto coisa ruim. Só acontece se o Senhor permitir. Aí chega. Né? Amém? Vamos entender a vontade do Pai Eterno. Deus abençoa meus irmãos, minhas irmãs. Fica com eles, abençoa eles. Abençoa minha vida, tudo que me pertence, minha família, familiar, de perto, de longe, e dos meus irmãos também. De perto e de longe. O Senhor cuida, o Senhor abençoa, o Senhor peleja, o Senhor toma o comando. Toma o comando também, Pai, do nosso Brasil. Toma o comando aí. O Satanás mia, o Satanás esperneia, mas vai acontecer o que Deus quiser. A vontade de Deus vai acontecer no nosso Brasil. Não adianta o diabo se espernear, xingar, virar pirulita. Não. Vai acontecer exatamente o que Deus escreveu. E ponto final. Oh, meu Deus, toma tudo e todos nas tuas mãos, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, meus queridos. Firme na batalha, na oração. Deus tem vitória para você. Não desista, não desanima. Muitas vezes nós não queremos passar aquele pedacinho amargo, não é isso? Meu Deus, não, meu pai. Meu Deus, eu não queria isso. Não era assim. Mas depois você vai ver, mas tinha que ser assim mesmo. Jesus, tu sabe o que faz. E eu não sei o que digo, como Jó disse. Põe a minha mão na boca e me humilho no pó e na cinza. Olha, eu falei daquilo que para mim era maravilhosíssimo. Mas eu não sabia nem o que eu estava falando. Vai justificar dentro de Deus, Qual é o homem, o pó, que pode falar para Deus? Senhor, isso está errado. Senhor, Louvado seja Deus como Jó. Bendito é o Deus que me tirou, que me deu, e bendito é o que me tirou. Né? Bendito em tudo Deus seja louvado, que Ele sabe o que faz. E sabe o momento também de nos exaltar e nos alegrar nosso coração. Amém, meus irmãos? Fique todos na paz de Jesus. Firme. Não faz a fé ficar assim tremendo, não, que não é Maria Mole, não, viu? Firme na rocha. Não, eu creio no Senhor. Tá tudo virando, Jesus, de ponta cabeça, mas eu creio na tua mão. O socorro virá. Amém? Se reveste da armadura de Deus e fica firme. O milagre acontecerá na sua vida. Amém? Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus.